Olá, ouvintes! Este está no ar mais uma edição do canal INAC, o seu espaço para análise aprofundada sobre os principais temas que movimentam o país. Hoje estamos com um time de primeiríssima. O nosso time hoje é composto pela doutora promotora de justiça Patrícia Pavani. Muito bom dia, Patrícia. Bom dia, Miné. Bom dia a todos. Também comigo o economista, presidente Corecon, doutor Odilon Guedes Pinto Júnior, especialista em orçamento público. Como vai, Odilon? Muito bom dia. Bom dia, queria agradecer o convite, né? É um prazer poder participar do canal INAC mais uma vez. Também comigo o doutor Ricardo Prado Pires de Campos, mestre em Direito Processual, Penal e ex-presidente do, do Movimento do Ministério Público Democrático, MPD. Grande prazer recebê-lo, Ricardo. Bom dia, Miné. Bom dia aos ouvintes do canal do INAC e também aos nossos companheiros de bancada. É sempre um prazer poder estar aqui e agradeço mais uma vez o convite. Muito obrigado. Também comigo a doutora Rebeca Robert, advogada com atuação internacional em reestruturação empresarial. Um grande bom dia, Rebeca, seja absolutamente bem-vinda. Bom dia, Francisco Miné. Bom dia a todas e todos que estão nos ouvindo e aqueles que estão comigo nessa bancada de hoje, o doutor Odilon, o doutor Ricardo, a doutora Patrícia. É um grande prazer estar aqui novamente. Hoje nós temos temas muito interessantes, mas eu gostaria de, antes de mais nada, repercutir uma notícia de final de noite, da noite passada, né? Que nem ingressou na pauta, e já vou começar com você, Rebeca. É, o presidente dos Estados Unidos, Trump, acabou de sancionar todos os produtos brasileiros em 50%, sendo que isso trará uma grande repercussão sob o ponto de vista econômico, e bem como se nós tivermos atos de retaliação derivados aí de uma série de questões que envolvem negociações comerciais, bem como violações, segundo o presidente americano, de liberdade de expressão, bem como julgamento do presidente Jair Bolsonaro. Rebeca, como é que isso repercute para a sociedade brasileira? O que que isso pode implicar na política brasileira? Trump realmente está dando o que falar, né? Todas as vezes que eu posso ter a oportunidade de estar aqui, a gente sempre comenta sobre algo novo. Já ficou passado ontem, hoje já é algo novo, amanhã será outro também, mas nenhuma ação política internacional ela é isolada, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista econômico. Sempre gera repercussões de ambos os lados. Com relação à política, Trump ele é muito astuto e, e as atitudes dele sempre são derivadas de outros interesses. A questão da taxação, que a gente vem falando já há bastante tempo, tanto a taxação da China, como agora a taxação do Brasil, eu vejo como algo negativo, sem dúvida, mas como advogada, a gente está sempre vendo o lado positivo e vendo grandes oportunidades. Naquele outro programa, nós falamos sobre a taxação da China, que isso repercutiria positivamente para o Brasil de um certo modo. E agora, novamente, eu vejo que o Trump está empurrando realmente o Brasil e a China para tratativas cada vez mais próximas. Isso é algo que o governo Lula já tinha dado início.
a essa aproximação maior do que a gente tinha há tempos atrás, desde que a gente fala de BRICS, agora BRICS+, a gente vê essa aproximação de Brasil e China, agora muito mais. O Brasil é muito interessante para a China, na medida em que houve uma taxação muito forte dos Estados Unidos contra a China, e agora a China se torna mais ainda interessante para o Brasil. As exportações do Brasil são direcionadas para os Estados Unidos, mas também são direcionadas para outras partes do mundo. O Brasil é dependente de algumas, é dependente da relação comercial com os Estados Unidos em algumas questões, mas a gente tem um comércio exterior muito pujante, a gente tem um agro muito forte, a gente tem uma exportação de commodities que está aberta para o mundo todo, e a gente vai, com certeza, com relação aos BRICS, dar uma importância cada vez maior. Já se fala, desde o início do governo Lula, em a gente ter uma moeda não é uma moeda única, mas é uma moeda dos BRICS. Então, a gente vê assim que as relações internacionais e a aproximação do governo Lula com o governo chinês agora ganha mais força com essa atitude. Se isso tem a ver com o Bolsonaro, se não tem a ver com o Bolsonaro, eu acho que eu não fico muito entrando nessa seara, sabe, Miné? Eu tento entender mesmo o que vai acontecer com relação aos contratos internacionais, com relação a essa circulação de bens, com relação à circulação de moeda, as relações que a gente precisa ter com os bancos para fazer essas trocas internacionais. Então, eu fico muito atenta a essas questões. Há uma pauta antiga da gente ter aqui no Brasil a possibilidade de ter um responsável para o pagamento dos contratos internacionais, né? A gente fala daquele que é o Paymaster, que tem em outros países e que facilita muito as trocas internacionais, facilita muito a idoneidade dessas trocas internacionais, porque quando a gente fala de comércio exterior com a China, comércio exterior com os países asiáticos em geral, e até com o Oriente Médio, não é muito simples. As negociações internacionais, elas não são muito simples. Elas envolvem uma série de desconfianças também. Esse é um cenário que está posto desde sempre, que vem se modificando cada vez com menos desconfiança, mas existe. Coisa que com os Estados Unidos não tem, sabe? Então, assim, olhando do ponto de vista particular, do ponto de vista das relações exteriores, das relações de comércio internacional, eu vejo que isso faz com que a gente tenha que amadurecer cada vez mais rápido essas outras possibilidades que a gente tem de trocas comerciais e até de legislação que facilite e torne isso mais idôneo para nós brasileiros. Muito bem, Rebeca. Odilon, deixa eu passar a batata quente para você, ainda dentro do mesmo assunto, né? Porque a Rebeca levantou um tema muito interessante, que é a questão: presidente Trump é um grande negociador. Isso é uma realidade, isso é uma verdade. E como grande negociador, seja de natureza política, o que está por trás de tudo isso? Eventualmente, é a adoção de uma moeda alternativa pelos BRICS, né, que possa retirar o protagonismo, né, dos Estados Unidos, do ponto de vista econômico, ou eventualmente existe sim uma pressão política indireta contra o multilateralismo? Olha, eu acho que a doutora Rebeca colocou questões bastante procedentes. Eu acho que nessa discussão mais geral, primeiro, não há dúvida que o Império Americano, a força, está entrando em decadência. Isso não significa que essa decadência vai ser amanhã. Isso é um processo de longo prazo, inclusive por causa que a China hoje ocupa um espaço extremamente importante no comércio internacional, na economia mundial. A Índia também está avançando nesse sentido, é o maior mercado do mundo hoje. Então você tem essa questão e os Estados Unidos está sentindo aí que ele está perdendo essa hegemonia, que o dólar está sendo colocado em questão. Então você tem a possibilidade de uma nova moeda, isso a médio prazo aí,
para reger o comércio internacional. Então, tem essa primeira questão que o Trump, que é essa atitude da carta é uma coisa fora da curva. Isso você não vê nenhum tipo de relação dele querer interferir diretamente na política interna do Brasil. Então, você tem essa questão mais geral que a doutora Rebeca levantou. Agora, o que eu coloco é o seguinte: primeiro, é uma questão gravíssima, tá? É uma tentativa de interferência na soberania do Brasil, que nós não podemos aceitar hipótese alguma, tá? Nenhum país que preserva os seus interesses, a sua dignidade, pode aceitar esse tipo de carta que foi colocada, tanto que o governo devolveu a carta. Então, essa é a primeira questão. Segundo, você tem dados lá que completamente incorretos, para não falar outra palavra mais pesada. Quer dizer, é uma mentira. O Brasil tem déficit em relação à balança comercial com os Estados Unidos. Os Estados Unidos argumenta que faz essas taxações porque tem déficit com outros países. No caso do Brasil, eles têm superávit. Uma terceira questão que ele coloca lá, perseguição ao Bolsonaro, primeiro que não tem perseguição. Bolsonaro, a família dele e essa direita que está hoje tendo muita força no Brasil, tem todo um golpe de Estado. Isso aí você pega, e não foi não só no dia 8 de janeiro, mas antes já havia um ataque direto ao Supremo. E o governo, o executivo brasileiro, não tem nenhuma interferência no Supremo. Então, são questões gravíssimas que são colocadas e que o Brasil precisa responder. Recentemente foi aprovada a lei da reciprocidade. Lógico que ninguém quer esse tipo de disputa comercial. Inclusive, ele colocou a data de 1º de agosto, que ele pode ampliar para outra data, porque o Trump fala uma coisa hoje, amanhã não é bem aquilo, tá certo? Então a gente precisa tratar com tranquilidade, tentar fazer um diálogo em relação às questões comerciais e, em hipótese alguma, aceitar as interferências. E mais, você tem hoje vários articulistas colocando que você tem aí uma possibilidade lá com o Eduardo Bolsonaro lá em Washington articulando, isso daí não caiu como um raio em dia de sol, isso daí é uma articulação que já vem sendo feita, que também tem questões econômicas e questões políticas. O Brasil, destacadamente, é o maior país da América Latina, tá certo? Tem uma importância enorme para os Estados Unidos, e como acho que foi o vice-presidente americano, ou um outro personalidade, falou que os Estados Unidos não podia deixar o quintal dele ficar, cada um fazer o que quiser. Então, você tem as questões na área econômica, que vai prejudicar, logicamente, as exportações brasileiras, que nós precisamos, nesse sentido, procurar outros mercados, procurar ampliar o mercado interno para a venda de muitas mercadorias aí que são exportadas, e, ao mesmo tempo, ver como é que enfrenta a questão da gente, à medida que a gente coloca a questão das reciprocidades, como é que a gente vai receber esse impacto do aumento do preço das mercadorias que nós importamos. Então, inclusive, nisso é procurar novos mercados. Em momentos de crise é que a gente se supera. Isso é muito importante colocar. O Brasil, só para encerrar, na década de 30, com a crise da Bolsa de Nova York, o Brasil entrou numa crise enorme, que caiu o preço do café, e o Brasil conseguiu avançar no modelo de substituição de importações e industrializar o país. Muito bem. Odilon, eu vou deixar a pimenta, né, nos braços do Ricardo e da Patrícia, que é os aspectos jurídicos, onde o Supremo Tribunal Federal se sentiu ameaçado, né, e mais do que um advocacy de Eduardo Bolsonaro, a citação expressa sobre um julgamento injusto, né? Até que ponto isso, Ricardo, pode, de alguma maneira, enfraquecer a segurança jurídica e a liberdade, do nosso judiciário brasileiro? Eu acho que é óbvio que tudo que vem dos Estados Unidos e do presidente daquela nação tem peso, né, tanto na economia como na questão política. Isso é inegável. Agora, a questão é tão absurda, né, que fica difícil é, você acreditar que isso possa ter algum significado maior.
né? Nós estamos diante de um processo por tentativa de golpe no país que foi tão nítido, né? Você teve não apenas os episódios de 8 de janeiro, né? O plano para matar o presidente Lula, o ministro Alexandre de Moraes, a tentativa de explosão de bomba em Brasília, né? A tentativa de invasão da Polícia Federal. Você teve tentativa depois também de desestabilizar o sistema de energia elétrica do país, entendeu? Derrubando torres de alta tensão, entendeu? Quer dizer, então não dá para fazer de conta que nada disso existiu, né? Então você está diante de condutas que foram gravíssimas, que têm que ser responsabilizadas de acordo com a legislação brasileira, e não acredito que o Supremo vá arredar pé, não, né? E nem as instituições brasileiras vão fazer esse tipo de concessão. Então, a gente sabe, na verdade, que o ex-presidente ainda tem uma importância política no país, infelizmente, certo? Infelizmente, mas ainda tem, mas não tem força para virar o jogo, não. Entendeu? Eu acredito que não. Acho que esse episódio, na verdade, vai prejudicá-lo, porque se houver prejuízo para a população brasileira, esse prejuízo seguramente é de responsabilidade dele, né? Porque foram eles que foram buscar isso, entendeu? O filho dele está lá nos Estados Unidos o tempo todo fazendo essas bravatas, etc. E eu acho que essa responsabilidade política por essa taxação, se realmente ela chegar a ocorrer de fato, né, o que a gente nunca sabe, é, é de responsabilidade dele, entendeu? E acho que esse ônus político vai ficar muito claro perante a população brasileira, e não vejo forma de retrocesso nem de mudança de posição, nem do Supremo, nem das instituições brasileiras, entendeu? Eu acho que a lei tem que ser cumprida e, nesse caso, é uma violação gravíssima que não tem como ser anistiada, não tem forma de mudança nisso, não. Muito bem. Patrícia, ainda dentro desse tema, né? Na carta enviada pelo presidente Donald Trump ao presidente Lula, carta essa que foi recusada, foi devolvida, não foi recebida, né? Ela indicava, inclusive, não só questões envolvendo falhas de julgamento, ao processo injusto de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também indicações referentes à chamada violação da liberdade de expressão, né? Derivadas de censuras a americanos, né? Bem como empresas americanas. Será que isso existiu realmente? Até que ponto esse advocacy realizado por familiares, né? Ele é legítimo ou ele pode ser um ato atentatório a um processo judicial regular? Bom, depois das ótimas explanações dos meus colegas de bancada, o que me faz refletir ainda mais é se realmente existe apenas um motivo para essa taxação. Na verdade, como nós é, costumamos dizer no campo jurídico, principalmente na área penal, existe concausas, existe várias causas ali que levaram a uma atitude dessa, que, sem sombra de dúvidas, vão ter efeitos negativos muito grandes para o Brasil, se realmente implementado. Gostei muito da visão positiva, otimista da doutora Rebeca, traz uma luz esperançosa aí no assunto, mas é uma situação muito preocupante, porque, na verdade, o que me parece para mim é mais uma demonstração maior de poder, né, do presidente Trump, como ele já vinha em diversos atos anteriores e as atitudes dele, de demonstrar. Agora, qual é realmente o motivo? Se essa a indignação que ele alega, né, no sentido de que o Brasil não está respeitando direitos individuais de ampla defesa, de julgamento, de livre expressão,
ou se são questões econômicas, se são questões internacionais de relacionamento, ou mesmo, como a imprensa menciona, né, declarações do próprio presidente Lula em retaliação a isso. Pode-se dizer que tem vários motivos, mas o principal deles é a demonstração de poder, que ele quer dizer, sou eu que mando, eu que vou interferir, eu que quero que as pessoas façam, os outros países que dependam de mim vai ter que fazer e cumprir as nossas regras, como forma de alguma forma, se posicionar ali, como o doutor Odilon mencionou, né, essa hegemonia dos Estados Unidos, ele está tendo que, a gente brinca, o jus esperneandi, né? Temos que manter, de alguma forma, demonstrar isso para o mundo, né? Ainda mais nesse momento de transição da presidência dos Estados Unidos, agora ele assumindo isso. Mas o que me faz refletir também, né, que essa questão nós estamos, a principal a questão mais grave aqui é o que o doutor Odilon mencionou também, né, a respeito da soberania. É um ataque da soberania, porque essa interferência e esse julgamento, ainda que de uma maneira assim muito rasa, de falar que as instituições não estão fazendo o papel correto, ele é muito ofensivo para nós brasileiros, para nós da justiça brasileira, principalmente. Nós sabemos o tanto que nós trabalhamos, o tanto que a gente respeita essa Constituição, e que não é nada disso que está se divulgando, né, que o doutor Ricardo falou. As instituições do nosso país realmente são fortes, está tendo um devido processo legal, está tendo a ampla defesa, e eventuais questões de abuso ou ilegalidade, elas são pontuais e muitas vezes são muito mais midiáticas do que reais. Então, eu entendo que é uma crise bastante séria, mas que não vai, como o doutor Ricardo mencionou também, isso não vai afetar a integridade da nossa justiça, da nossa democracia, não. Muito bem. Ainda com você, Patrícia, eu vou mudar um pouquinho o tema, mas nós vamos falar sobre o resultado de uma pesquisa do IPEA, que, segundo esse levantamento recente, 90% das emendas parlamentares de comissão não possuem conexão alguma com políticas públicas planejadas pelo governo federal, né? O que isso significa quando esses recursos são destinados sem diagnóstico técnico, sem alinhamento de prioridades, e até que ponto isso compromete a eficiência do chamado gasto público responsável? Então, Miné, a gente até, em outros programas, a gente chegou a falar a respeito dessa questão das emendas, me lembro até comentar sobre isso, e esse é um assunto que está se desdobrando a cada dia e de extrema importância, né? Porque para o pessoal que não é da área jurídica, que tá nos ouvindo, entender, existe a divisão de poderes, né? A gente tem a questão da divisão dos poderes, a gente tem, em regra, três poderes principais no Brasil: poder executivo, legislativo e judiciário, cada um exercendo a sua função típica, e dentre elas existe uma faixa de exercício de funções atípicas, né? Basicamente, executivo que seria o dono do orçamento, é quem necessariamente executa e administra o país. O legislativo, quem legisla e quem fiscaliza o executivo. E o judiciário, em tese, quem analisa a correta aplicação da lei, as aplicações constitucionais, principalmente quando a gente fala do STF, né? Porque essa questão está muito relacionada a essa questão de interferência dos poderes e o que cada um está exercendo. Será que realmente estão cada um exercendo a fatia do constitucional da sua função, ou já se estão entrando na seara dos outros poderes? Uma das questões das emendas é essa. Está se aumentando tanto
a fatia de emendas, a possibilidade dos deputados utilizarem esse orçamento, que compromete, sem sombra de dúvida, a eficiência, né? Quando você pensa num planejamento global de uma casa, de uma economia doméstica, né? Você deixar uma parcela muito grande do orçamento de maneira discricionária, sem publicizar, principalmente, que eu acho que é um grande problema ali, né? De violação de princípio da transparência e da publicidade, de saber efetivamente qual a finalidade dela. Esse é um primeiro ponto. Primeiro é saber qual é a finalidade, a destinação. Nem todas a gente sabe a destinação. O segundo ponto foi isso que a pesquisa apontou, que a gente já sabia, né? A gente já sabia que as políticas, que as emendas, elas servem necessariamente, a maioria delas, no sentido de não atender o interesse público, mas sim de atender o interesse de manutenção de poder daqueles que já exercem um mandato político. Então, isso aí ficou só mais evidente, mas já era muito evidente. Então, você ganha uma parcela de orçamento para você poder se manter ali no poder, ajudando os seus outros conchavos a manter no poder. Muitas vezes não são desviados, esses dinheiros realmente são aplicados, mas sem um controle, sem realmente ter essa noção de efetividade ou de interesse público, se realmente estão sendo aplicados nos interesses corretos e chegando para as pessoas corretas, né? Então, isso é muito preocupante pelo grande valor que isso está comprometendo o orçamento, ainda mais numa época de discussão de que tem que cortar gasto. Então, assim, é um contrassenso para mim. E a hora que você percebe que há o incômodo, né? E como muito bem o doutor Liviano, que é presidente aqui do Instituto Não Aceito Corrupção, corretamente defendeu na audiência pública perante o STF e já escreveu em vários artigos a necessidade de limitar, pelo menos, esse valor, né? De limitar. As emendas hoje, elas acabaram, além de ter essa finalidade de manter quem está no poder, elas também viraram vamos dizer, a história do mensalão hoje, na verdade, ela é institucionalizada, é um método de barganha política institucionalizada entre poder executivo e poder legislativo. Olha, você deixa eu fazer tal coisa que eu te libero emenda, você me aprova aqui que eu te libero. Então, muitas vezes, não são os interesses públicos, não é o interesse da população que está sendo atendido, assim, é sempre o interesse político e escuso que está por trás disso. E é isso que faz com que hoje tenhamos que discutir tão seriamente essa questão. E por isso que o Poder Legislativo está tão incomodado na hora que nós vamos entrar nessa pauta também, né, na hora que o Judiciário se imiscui nessa questão para a gente tentar colocar um pouco de moralidade, um pouco de transparência nessa história das emendas. É isso. Muito bem. Rebeca, ainda dentro desse ponto de vista, que é uma questão absolutamente importante para o combate à corrupção, como é que você vê a mesma pesquisa, né, diante desses olhos, sob o ponto de vista preventivo, né, quando a própria população ela reconhece que o que está sendo destinado, o que está sendo utilizado como emenda parlamentar, não faz parte de política alguma, né? Faz parte de influência ou qualquer outra espécie e natureza, né? Como é que você enxerga isso? Eu me lembro até de uma frase de uma música que diz assim: porque tudo que eu quero é proibido, é ilegal e engorda. Nesse caso, não é proibido, não é ilegal. Eu não sei se está engordando. Em época de Monjaro, ninguém mais engorda também. Então, assim, esse estudo divulgado pelo IPEA trouxe uma total desconexão preocupante, que é das emendas parlamentares, em grande parte, não terem vínculo com políticas públicas estruturantes. Eu não sei se todos sabem que estão nos ouvindo, eu imagino que sim, mas eu acho interessante colocar que o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada é uma fundação pública federal vinculada ao Ministério do Planejamento e Orçamento.
é um dos principais do Estado brasileiro, oferecendo suporte técnico e institucional para a formulação e avaliação de políticas públicas. Portanto, o IPE realiza pesquisas em áreas como economia, educação, saúde, emprego e também acompanha a implementação e os efeitos das políticas públicas no país. Quando o IPEA afirma que as emendas parlamentares estão desconectadas do planejamento, ela está dizendo com base técnica que estamos gastando mal. A doutora Patrícia bem colocou aqui, sem coerência entre o que se investe e o que o país precisa, usando como moeda de troca. Quando o orçamento é capturado por interesses pessoais ou regionais, a moralidade pública se perde. Eu fico pensando sobre essa questão da moralidade é muito cara para todos nós, né, que estão presentes aqui e que diariamente acompanham as notícias do INAC, as notícias, ora publicada pelo Dr. Roberto, ora mesmo divulgadas por cada um que faz parte do comitê ou que faz parte do INAC como diretoria e etc. Mas a gente não enxerga mais a moralidade, mesmo não só em muitas decisões, porque aplicam a legislação que a gente não encontra mais a moralidade presente dentro dela, que deveria refletir essa ética, né, aristotélica, mas a gente não encontra hoje. E aí encontrar essa desconexão, meio que a gente vai se habituando, sabe, Francisco? A gente vai se habituando a notícias desse tipo, a gente vai se habituando a notícias sobre corrupção, a gente vai se habituando a notícias sobre mensalão, a gente vai se habituando a notícias sobre trocas entre poder legislativo, poder executivo, como se fosse mesmo uma forma institucional de relacionamento entre os poderes. E hoje está institucionalizado por meio das emendas parlamentares, realmente. E aí? Eu até me esqueci da sua pergunta inicial, mas a gente não pode concordar com isso. Embora a gente já esteja habituado, a gente não pode concordar com isso. A gente está habituado, mas a gente vê instituições como o INAC lutando contra essa imoralidade pública. Muito bem. Ricardo, ainda sobre o aspecto legal de toda essa questão envolvendo combate à corrupção, envolvendo desvios de finalidade, entre outras coisas. Ricardo, o Ministério Público ele é um baluarte da defesa da sociedade, né? E já tem atuado na fiscalização, juntamente com os tribunais de contas, né? E até o Ministério Público de Contas, né? Nestas frentes. O que pode ser melhorado para evitar esse tipo de constatação? Pergunta difícil, Francisco, né? Pergunta difícil. A cada dia, na verdade, você tem, às vezes, uma alteração, né? Até na própria legislação ou nos entendimentos dos tribunais, com o intuito de você fechar arestas, né? Mas a imaginação do ser humano é um negócio impressionante. Então, para cada espaço que você fecha, na verdade, as pessoas mal intencionadas acabam criando novos furos na tubulação dos recursos públicos, né? Então, esse é um trabalho constante, na verdade, né? É um trabalho do dia a dia. Você tem que estar, a sociedade, na verdade, tem que estar presente para influenciar esse debate, entendeu? E para poder cercar um pouco esse tipo de coisa. Porque o Congresso até funciona razoavelmente bem quando ele não tem interesses próprios envolvidos, né? Quando ele está decidindo questões gerais e etc., entendeu? Que não está em discussão, em debate, entendeu? A verba para o deputado X ou para o deputado Y, entendeu? As coisas até funcionam. A coisa desanda exatamente quando entram os interesses particulares, né? Quando entram os interesses de manter, de reeleição e etc., e aí essas verbas começam a ser utilizadas de forma indevida, porque na verdade elas começam a ser utilizadas com o intuito de manutenção no cargo, né?
Sem contar outros desvios piores ainda, né, que nós sabemos muito bem que também existem. Então, eu acho que é um trabalho realmente constante, diuturno, né, que não pode esmorecer, aquilo que a doutora Rebeca falou, entendeu? Né? Por mais que a gente comece a ver essas coisas no nosso cotidiano, nós precisamos ainda conseguir manter a indignação, né, para poder fazer uma mudança de rumo, né, mesmo que ela não seja de curto prazo, mas que a gente consiga caminhar no sentido de ter uma situação mais razoável, mais ética, entendeu? Mais dentro da legislação do que a gente tem visto muitas vezes, não só no nosso país, entendeu? Mas nos outros países também. Muito bem. Odilon, vou deixar o fechamento desse tema para você, que é um especialista em orçamento, em economia, e aqui a população que mais sente falta é da tradução do chamado economês, né? Que a gente poderia assim informar, né? Poucos políticos conhecem um pouco de orçamento. E quando da participação das votações das leis de diretrizes e bases, ou uso das chamadas LOs, né, se servem de assessorias, mas tem muito pouco conhecimento do ponto de vista orçamentário. O que dirão, né, a própria população para entender a importância disso? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre o quanto importante é isso, é saber o que é prioritário e o que não é prioritário. Né, você colocou uma questão central. Tá? Só para lembrar, eu fui vereador 2 vezes na cidade de São Paulo, fui subprefeito, meu mestrado é nessa área, e dei aula na FAP, no curso que chamava Gerente de Cidades na área de orçamento. O orçamento é o coração do Estado. Todas as receitas estão inscritas lá, e você não pode fazer uma despesa se não tiver no orçamento. E você colocou muito bem, a maioria das pessoas, e aí não é o povão, você pega lideranças parlamentares, empresariais e trabalhadores que não conhecem nada de orçamento. E é uma questão central para o país, para a cidadania. Tá certo? Tanto que aqui no Conselho Regional de Economia nós estamos fazendo uma campanha que chama Orçamento Público com Transparência Popular. É de dialogar nas prefeituras, colocar os dados do orçamento de uma forma que qualquer pessoa possa entender. Porque, por exemplo, hoje é obrigado a colocar o orçamento no site da prefeitura. Primeiro, para você achar, vai achar o orçamento de São Paulo no site da prefeitura. Tá certo? Primeiro, você vai ficar garimpando até achar. E segundo, se achar, não vai entender o que está escrito. Então, você precisa ter um diálogo com a sociedade para esclarecer essas questões que são vitais. Tá? E eu falo de experiência própria. A maioria dos vereadores não sabem como é que funciona o orçamento, as classificações, etc. Então, primeiro, essa questão. Segundo, eu queria até parabenizar o Roberto, presidente do ENAC, que ele fez um discurso excelente lá com o Flávio Dino, explicando a questão do orçamento. Essa questão das emendas é algo inacreditável, é uma interferência direta do Poder Legislativo no Poder Executivo. Isso não existe no mundo. O orçamento, por exemplo, você tem lá alguns princípios básicos, por exemplo, o princípio da transparência, é orçamento secreto, da impessoalidade. Aí, só para dar um exemplo, recentemente eu esqueci o nome do deputado, ele fez uma emenda para asfaltar ruas lá em Alphaville, onde ele mora. Isso é um absurdo. Falta saneamento básico no Brasil, falta postos de saúde, e ele coloca lá. Um outro deputado fez emendas para outros estados. É uma coisa completamente maluca. Então, você não tem transparência, é um toma lá da cá para eleger os prefeitos e reeleger os deputados que têm apoio desses prefeitos. Então, você tem essa questão da separação de poderes, não tem nenhuma. Então, isso precisa ficar claro. Tem que haver uma ação, e o ministro Flávio Dino tem caminhado nesse sentido, de acabar com essas emendas parlamentares. Até eu acredito que precisa haver uma ação mais geral na sociedade sobre isso. Por exemplo, um dado, né, que o Roberto levantou, que em 2014 era de 200 milhões as emendas, e esse ano é de 50 bilhões. É uma coisa que, se você deixar, eles vão tomar conta de tudo.
E é só para apadrinhamento, não tem nenhum interesse. Quem é que tem condições de entender, do ponto de vista nacional, os problemas do país? Onde precisa fazer saneamento básico, onde precisa escolas, onde precisa habitação popular, infraestrutura, estradas? É o governo federal que tem um diagnóstico. Não é o deputado mandando lá para o município fazer asfaltar a rua. Então, é uma coisa completamente disparatada que nós temos que fazer essa campanha, o INAC está fazendo, de ser contra as emendas parlamentares, porque elas são contra os interesses do povo brasileiro. E os deputados não podem fazer isso, é que as pessoas não entendem a importância do orçamento público. Tá certo? O orçamento, como eu falei, ele é o coração do governo. Só mais um detalhe, né? Porque tem toda uma campanha contra o Estado brasileiro, etc. Só para lembrar, 160 milhões de brasileiros não têm plano de saúde. Vai lá no SUS, tá certo? Esse é o detalhe. Você precisa dirigir recursos para essa área, não é para asfaltar Alphaville. 83% de quem estuda no Brasil antes de entrar na faculdade está em escola pública. Então você precisa melhorar a qualidade da escola, melhorar o salário dos professores, e isso são interesses da nação brasileira. Então, para completar essa questão das emendas, elas têm que ser abominadas, fazer uma campanha para acabar com elas. Muito bem. John, eu vou aproveitar e já vou emendar mais uma pergunta para você. Porque nós tivemos assim a ressurreição, né, da chamada cobrança do IOF, né, que foi objeto de derrubada de veto por parte da Câmara dos Deputados. E, ao mesmo tempo, e agora nós temos a judicialização desse tema, né, que também é objeto de polêmica, além de uma questão muito importante. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele articula um projeto para limitar o direito de partidos e entidades a acionarem o STF, né, contra essas decisões do Congresso. Essa medida ela surge após a suspensão pelo STF da taxação retroativa do imposto, que causaria um impacto de 20 bilhões em investimentos, né? Dilon, essa questão, ela, a meu ver, ela tem dois lados, né? Eu acho que os próprios partidos políticos eles tendem a levar, a judicializar as questões do legislativo, o que transfere poder para o próprio judiciário para poder, de alguma maneira, definir ou decidir isso, né? Aí eu pergunto para você, qual é o seu posicionamento a respeito dessa questão? Até que ponto essa tentativa de reduzir o controle judicial sobre o legislativo, ela é válida e ela pode ser chamada assim como um antídoto, né, à judicialização da política. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal tem tido um papel decisivo na defesa da democracia e dos interesses do povo brasileiro. Tá certo? E o Supremo defende a Constituição, é a última instância. As questões relativas ao poder executivo, legislativo, tá certo? Quando elas afetam os interesses populares, o Supremo tem direito de julgar isso, e isso está na Constituição Federal. Então, eu acho que você não pode limitar a ação do Supremo, tá certo? Essa é uma questão central do ponto de vista da independência dos poderes e da defesa da democracia brasileira, tá? Porque hoje você tem essas questões hoje que a Câmara Federal ela tem quer fazer uma interferência direta na ação do Poder Executivo. Então, por exemplo, essa questão do IOF, que o Supremo que tem condições de discutir essas questões, à medida que, por exemplo, na questão do IOF, pelo que a gente está acompanhando, tá, a derrubada do decreto do presidente é uma questão inconstitucional. Então você fica num impasse. Quem tem condições de julgar é o Supremo Tribunal Federal, que eu acho que está corretíssima, que é a minha posição. Muito bem. Rebeca, ainda dentro desse eixo, né, dentro dessa ideia, onde nós temos uma questão bastante controversa, né? Nós temos um dispositivo constitucional que nada pode ser afastado do conhecimento do judiciário, ok? Mas, ao mesmo tempo, nós temos na vida prática uma série de questões onde, se tudo for decidido
no âmbito do judiciário, nada vai caminhar, nada vai andar, né? Exceto situações gravíssimas, né? Eu vou dar alguns exemplos, por exemplo, no futebol, no esporte, né? Nós temos uma limitação, uma limitação de que questões esportivas não sejam resolvidas no âmbito do esporte, no âmbito interno Uhum, do conhecimento especializado, né? uhum. E que isso não interfira, ou seja, que alguém que olha isso de longe não interfira na própria composição da situação. Existem outras polêmicas de outras instituições também que demandariam assim um certo freio, né? Como a questão de natureza administrativa. Se toda questão de natureza administrativa for objeto de judicialização, praticamente nós vamos ter tudo sendo decidido pelo judiciário, né? Eu coloco para você, é uma boa medida essa de deixar a classe política que resolva as questões de natureza política? Obrigada pela pergunta, Miné. Eu acredito que é o melhor dos mundos, mas não é o melhor dos mundos no Brasil ainda. A gente não tem uma maturidade democrática ainda para colocar dessa forma. O Poder Judiciário ele exerce esse papel relevante, como o Odilon colocou muito bem, e nós precisamos nos socorrer a todo tempo do Poder Judiciário para exatamente trazer uma resposta mais justa à população, sabe? Justa no sentido mesmo de valor do que é justo, que a gente está tão distante dele. As decisões em que ficam em âmbito político, elas muitas vezes elas nos sufocam, elas tiram as nossas forças até da gente que já está há bastante tempo militando na área, a gente acaba sendo sufocado, vai tirando as nossas esperanças. Então, quando o judiciário reverte alguma coisa que é esperado, como em tantos outros casos a gente tem aqui no Brasil, a gente ganha novo fôlego, novas forças para acreditar que vai existir justiça social. Então, assim, limitar o acesso ao judiciário, além de ser algo que é inconstitucional, mas a gente sabe que a Constituição ela se modifica e eles modificam e podem obstaculizar aquilo que está posto, embora seja direito, esteja previsto no artigo 5º e seja questionável também de outras formas. Para além do arcabouço jurídico, do arcabouço legislativo, legal, né? Mas pode ser questionado do ponto de vista jurídico ainda. Eu não concordo, eu não consigo concordar com a Alcolumbre com esse projeto. O argumento de que o judiciário interfere demais não resiste à análise de proporcionalidade. Quando o legislativo erra, é a via judicial que reequilibra o sistema ainda. Não é à toa que a gente vem aí nessa onda de que o judiciário hoje ele é aquele que equilibra todos os poderes. Isso não é só no Brasil atualmente, isso é no mundo. Então, impedir essa correção é escolher a força majoritária sobre a razão jurídica. E o poder político tentando imunizar a si mesmo de responsabilidade constitucional é o que eu vejo com essa tentativa do Alcolumbre. Portanto, eu faço minhas as palavras do Odilon e não consigo concordar, embora eu também esteja veja com bons olhos se a gente pudesse judicializar menos, sabe, Francisco? Eu acho que seria o melhor dos mundos, mas a gente não pode fechar os olhos para a nossa realidade. Muito bem, Rebeca. Eu sempre digo que o nosso programa deveria ter, assim, talvez umas 2 ou 3 horas, tamanho brilhantismo dos nossos debatedores, né? Mas como nós não temos, a gente às vezes tem que acelerar um pouquinho o programa. E a Câmara dos Deputados, ela aprovou por ampla maioria, 311 votos a favor, o projeto que dobra o tempo mínimo de pena para progressão do regime em crimes hediondos, como estupro, latrocínio, homicídio qualificado. Agora, para ter direito à progressão da pena,
o condenado deve cumprir 50% da pena em regime fechado e não mais 25%. Ricardo, esse projeto ele representa uma resposta à pressão popular por punições mais severas? E quais os riscos no que se refere a um próximo pedido de inconstitucionalidade a esses impactos no sistema carcerário? Porque tudo isso subverte a execução penal, tornando a chamada progressão algo sempre mais difícil e a transformação da chamada pena de ressocialização em penas absolutamente e totalmente punitivas sem esse condão. Eu acho que a questão é relevante também, né? É importante para a sociedade brasileira, que sempre vem clamando por mais segurança. O problema é que nós estamos numa encruzilhada de difícil solução, né? É, é preciso primeiro você ver que o direito penal brasileiro tem sido legislado muito como uma forma de direito mais utilizando a força da imagem do direito penal, entendeu? Do que a prática realmente da legislação, né? Você a cada novo crime que você tem, que ganha repercussão, que ganha manchete, você tem por parte do legislativo, uma lei penal nova aumentando pena de um determinado crime ou impossibilitando benefícios legais e etc. E tal. Como se o tão só fato de você fazer a lei desse resultados imediatos e aquilo parasse de acontecer. Quando a gente sabe que, na verdade, não é assim. Né? Primeiro, porque a lei penal não volta para trás, ela não atinge aquele crime que já ocorreu. Né? Ela só vai ser aplicada para frente. Tá? Depois, você começa a endurecer a legislação em muitos crimes, em muitas situações, e você acaba não tendo condições, na verdade, de manter isso depois. Porque você encarcerar pessoas tem um custo para a sociedade também, certo? Tem um custo de você ter bandido solto, né? De você ter agressor solto, e tem um custo também para você mantê-lo preso, certo? Porque você precisa você concede ao preso casa, comida, segurança, tá? Direito à saúde. Então, o custo do preço do Brasil, ele é alto, ele não é baixo. Ele é muito maior do que o valor do salário mínimo que você paga para quem está trabalhando, certo? Então, você aumentar esse volume de pessoas presas até a milhões de pessoas, entendeu? Tem um custo para o Estado gigantesco. Por isso, todos os governos, na verdade, fazem pressão sobre o judiciário, inclusive, para quê? Para que os benefícios sejam concedidos, para que muitos dos presos sejam liberados da prisão, muitas vezes antes do cumprimento da pena. Então, você tem, nessa questão dos crimes hediondos, hoje você tem 4 regras, na verdade. A legislação nossa está extremamente complexa, né? Você tem o preso primário por crime hediondo, tem que cumprir 40% para ter benefício. Se for crime hediondo primário, mas com resultado de morte, 50%. Se ele for reincidente, você vai para 60%. E se ele for reincidente com resultado de morte, ele vai para 70%. E agora o Congresso, o projeto de lei, na verdade, revoga isso tudo e passa a exigir 80% no caso dos crimes hediondos, sem livramento condicional. Então, praticamente, você vai deixar praticamente quase que regime integral fechado. Né? E essa decisão realmente de regime integral fechado, como você já subliminarmente mencionou, já foi declarada inconstitucional pelo Supremo. Né? Certo? Quer dizer, nós já temos uma decisão, um precedente no Supremo dizendo que o regime integral fechado é inconstitucional. Certo? 80% sem livramento condicional, 80% em regime fechado, você vai estar praticamente quase repetindo a experiência do regime integral fechado. É óbvio que algumas situações até se justificariam você ter um tratamento
extremamente rigoroso. Né? Nos eventos onde você tem morte, né? Você tem crimes gravíssimos, etc., você pode justificar isso. O problema é que, por outro lado, o Legislativo também andou aumentando o número de crimes hediondos. Né? Quer dizer, você tinha lá uma dezena de crimes hediondos e hoje nós estamos com duas, quase 3 dezenas de crimes hediondos diferentes. Né? Então, aí realmente vai ficando um volume de gente muito significativo. E o pior deles, na verdade, é o que você ainda inclui a equiparação do tráfico de drogas com os crimes hediondos. Né? E aí nós falamos de milhões de pessoas, entendeu? Né? Tanto que o Supremo acabou criando uma figura que a nossa legislação não previa, que era a história do tráfico privilegiado não ser hediondo. Né? Quer dizer, isso foi uma criação do Supremo exatamente para quê? Para dar vazão um pouco ao volume de pessoas que você tinha preso. Né? Então, é uma situação complicada, é uma situação difícil, entendeu? Né? A legislação penal no Brasil, infelizmente, funciona, como dizia o ditado antigo, para inglês ver. Né? Você faz uma lei para dizer para a população, ó, estamos tomando providência, certo? Mas, na verdade, você sabe que muitas dessas determinações, no fim, no contexto do cotidiano, são de difíceis aplicações. É uma pena. Obrigado, Ricardo. Óbvio que nós teríamos assim várias considerações, mas eu quero fazer uma pergunta rápida para a Patrícia. Patrícia, aumento de pena inibe a criminalidade? Não necessariamente, né? Não necessariamente. Se ela for aplicada, sim. O problema é até chegar à aplicação, né? A Perfeito. efetivação da legislação, ela inibe, ela protege, ela previne. Agora, abstratamente prever a pena, não. Mas como o doutor Ricardo mencionou, a gente tem um longo caminho da aplicação da legislação abstrata até a aplicação efetiva, né? Então, assim, é um caminho muito, muito extenso. E ela, por si só, ela não tem ela não consegue chegar aos 3 princípios de aplicação da pena, né? A legislação penal, que é a retribuição, a punição, de certa forma, é retributiva, e a preventiva, tanto individual, para aquela pessoa que é punida não fazer novamente, como a preventiva abstrata, que é para servir de exemplo para outras pessoas não cometerem. Então, se ela não é efetivamente concretizada, isso não faz com que o criminoso pense: eu não vou cometer esse crime porque eu tenho uma pena de 10 anos, de 15 anos, ou uma pena de morte que seja. O que passa na cabeça do criminoso? Eu não vou cometer, eu vou cometer o crime, por quê? Porque no Brasil, se eu cometer, primeiro, não vão descobrir que sou eu. Segundo, se descobrirem, eu tenho tanto benefício, eu tenho prescrição, eu tenho inúmeros benefícios que eu não vou chegar nem a ser preso. Segundo, se eu vier a ser preso, a gente entra no nosso sistema de execução penal, que aí chegou numa situação que, para mim, eu lido o dia a dia com isso. Eu sou promotor de execução penal. Aí você chega na execução penal, é outra balela, né? A gente tem, como o doutor Ricardo mencionou, um conflito ali de população carcerária, né? Estado, tem estrutura, tem vaga em presídio, tá? E a gente tem, do outro lado, o Ministério Público como protetor das vítimas, né? Porque muitas vezes a legislação penal ela esquece das vítimas. Ela está pensando sempre no direito do réu, direito de defesa, e a punição adequada. E as condenações que o Brasil sofre nas cortes interamericanas, as cortes internacionais, porque não pune direito, porque não dá resposta para a vítima. Então, é aí que está o problema. Então, aumentar, eu entendo, para mim, ótimo aumentar a progressão do regime, principalmente em crimes hediondos, para ter um pouco mais de efetividade e um pouco mais de resposta para essas vítimas. Porque na hora que a gente entra na questão da progressão e do sistema progressivo penal, que para quem não é do direito, não entende muito bem, acha que sim, olha, está prevista uma pena, já vai cumprindo direto naquela penitenciária, no regime fechado, mas é uma coisa assim, surreal para quem é de fora do direito. Se você vê um sistema progressivo, eu tenho primeiro regime fechado, segundo regime semiaberto, terceiro regime aberto, né?
uma pequena porcentagem é regime fechado. Crime comum é um sexto fica no regime fechado, crime comum. Né, muito, a maioria dos crimes, né? São uma fatia pequena, por mais que seja alguns crimes hediondos tenha aumentado, como o doutor Ricardo falou, uma curiosidade, nenhum crime, nós estamos falando aqui de combate à corrupção, né, INAC combate à corrupção, nenhum crime, nenhum tipo penal correspondente a questões de corrupção, né, corrupção passiva, corrupção, lavagem de dinheiro, essa parte, nenhum deles é crime hediondo, só para pontuar isso, né, uma curiosidade. Então, assim, a hora que você vê que uma pequena parcela você compra em regime fechado, depois você vai no semiaberto. O semiaberto, como é que eu cumpro? O semiaberto é um sistema de punição que ainda é em presídios, mas com uma baixa reduzida de. Não é tão. O sistema de segurança não é tão forte como uma penitenciária de segurança máxima. Você pode sair para trabalhar e voltar, para quem tem presos que trabalham. E é aí que a gente tem as saidinhas, no semi-aberto que a gente tem as saidinhas, no regime fechado a gente não tem saidinhas. E depois, cumprido ali, crime comum, vamos entrar no crime comum, é mais um sexto do resto da pena, ele fica no semi-aberto e o resto fica no aberto. Aberto no estado de São Paulo, pelo menos, que eu posso afirmar. Como é que funciona? Você vai cumprir em casa. Você vai cumprir em casa. E quais são as medidas que você tem que cumprir em casa? Olha, seu preso, você pega, você tem que ir lá no fórum todo mês, essa é a sua punição. Você vai todo mês lá falar seu endereço que você está fazendo. Você não pode, você tem que se recolher na sua casa às 10 horas da noite e até às 6 da manhã, tá? E se você for deixar a comarca por mais de 8 dias, você tem que comunicar aqui o juiz. Basicamente essas. Não pode frequentar bares, boates, Ana. É basicamente isso a punição do regime aberto. E a grande maioria da parte do cumprimento da pena é regime aberto. É regime aberto. Então, assim, é óbvio que quando a gente olha pela perspectiva de uma vítima de crime hediondo, dá um ar de esperança. Nossa, a legislação, né, está aumentando. Mas a hora que você vê como funciona, até chegar a aplicação na prática, e a hora que a gente chega lá na execução, são muito poucos dos que são processados que chegam ali, porque vão ficando para o caminho muitos outros que não chegam até lá. Então, assim, eu sou, esse é um assunto que eu ficaria aqui horas falando, né? Mas eu Meu sei que o nosso Deus. tempo já se esgotou. Muito obrigada aí também pela Obrigado. oportunidade de participar. Bom, eu quero agradecer a participação do doutor Ricardo Prado, doutora Odilon Guedes, da doutora Patrícia Pavani, da doutora Rebeca, uma discussão maravilhosa hoje. E encerramos o nosso programa com. é, Vamos encerrar o nosso programa sabendo que todas as quintas nós estamos juntos aqui com mais uma nova edição do canal INAC. Eu agradeço a presença de todos os nossos convidados e da nossa audiência. Continue com a gente, nos acompanhando no canal INAC no YouTube, faça a sua inscrição e também pela Rádio 365. Grande prazer estar aqui com vocês, eu, Francisco Miné, me despeço e agradeço a todos os nossos debatedores. Um grande abraço a todos.